Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Pedro Araújo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos da economia, como inflação, juros, moeda, câmbio, e vamos tentar destrinchar a fundo esses conceitos sob a visão da Escola Austríaca de Economia. Primeiro de tudo, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar que inflação é simplesmente o aumento de preço. Mas e se a gente fizesse a seguinte pergunta: será que são os preços que sobem ou o dinheiro que perde valor? Porque dependendo da resposta, toda a forma como a gente entende a economia e principalmente a forma com que a gente investe muda completamente. E hoje eu vou te mostrar a visão da escola austríaca sobre inflação e por que que ela começa antes mesmo dos preços subirem e o porquê que o mais importante não é a taxa de juros que você vê, mas sim a taxa de juros que ninguém te mostra. Primeiro, a gente precisa entender o que é inflação. A inflação, diferente do que muitos economistas difundem hoje, a inflação não é o aumento de preço. Na definição popular, a inflação é o aumento generalizado de preço. Porém, para os economistas austríacos, isso é só o efeito final e não a causa em si. Então, a definição correta seria que a inflação é a expansão da base monetária, ou seja, mais dinheiro sendo criado, mais crédito sendo gerado, consequentemente, mais liquidez entrando no sistema. E depois disso é que os preços começam a subir. Então, se a gente fizer uma analogia simples e tentar trazer isso para um caso de vida real, por exemplo, imagina um leilão com 10 pessoas e R$ 100 no total. Agora imagina que do nada esse dinheiro que antes era 100 vira 200. O que acontece? A gente tem mais dinheiro disputando os mesmos bens, consequentemente os preços sobem. Então a gente consegue entender a partir desse exemplo que o problema não são os preços, e sim o aumento da quantidade de dinheiro inserido naquela economia. E como que a inflação ela acontece na prática? É aqui que entra o ponto que a maioria ignora. Hoje, a inflação ela não acontece apenas imprimindo dinheiro. Ela acontece principalmente também via expansão de crédito, gastos e déficits do governo, né? Então o governo estimula muito o crédito e os juros artificialmente baixos. Então a gente tem o Banco Central reduzindo de forma artificialmente os juros. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o resultado é que a gente tem mais dinheiro virtual entrando na economia. Ou seja, a inflação moderna é muito mais crédito do que propriamente papel moeda. Basicamente, o dinheiro hoje ele não é criado só na impressora, ele é criado literalmente no teclado. Os bancos centrais ao redor do mundo basta apenas um dígito no teclado do computador para criar novas moedas e aumentar, expandir a base monetária daquela economia. E bom, entrando agora um pouco no conceito de juros, que é super importante para a gente entender inflação também. Os juros eles são uma peça fundamental e que conecta tudo isso. Na visão dos austríacos, os juros são o preço do tempo. Então, é aquilo que a gente comentou no vídeo anterior sobre a preferência temporal. As pessoas elas preferem consumir hoje do que amanhã, e os juros compensam essa espera. Então, o problema, na verdade, ele começa quando o Banco Central manipula os juros de forma artificial. Então, quando a gente tem juros baixos demais, a gente acaba tendo uma facilidade maior do crédito. Um crédito mais fácil, consequentemente, gera uma expansão monetária. E a expansão monetária muitas vezes gera distorções, seja investimentos errados, bolhas financeiras, crises, inflação, que seria, na verdade, o aumento de preços consequente da inflação, da expansão monetária. E aqui até entrando em alguns gráficos para a gente ilustrar um pouco melhor como que funciona, a gente pode pegar um exemplo prático aqui do Brasil e ver que a partir de 2020, por exemplo, ali início da pandemia, a gente teve uma forte e acentuada alta na expansão monetária do Brasil, aqui no M2, no agregado monetário. Então, de 2020 para cá, a gente teve um crescimento de quase 150% na expansão da base monetária, saindo de cerca de 3 trilhões de reais para quase 7,5 trilhões. E o resultado disso, consequentemente, foi um aumento de preços, que aqui a gente pode ver esse aumento de preços traduzido aqui no conceito que hoje os economistas utilizam de inflação, né, basicamente. Então aqui a gente tem um aumento de inflação, que na verdade é o aumento de preços em decorrência da inflação, que é a expansão monetária. Então a gente percebe que nesse mesmo período ali de meados de 2020, a inflação começou a disparar, subindo quase 500% em apenas 2 anos, atingindo o pico ali de quase 12,3% de inflação ao ano.
enquanto a gente estava aqui no início de 2020 em cerca de 1,8. E qual que foi a resposta do Banco Central justamente para tentar frear e minimizar os impactos do aumento generalizado de preços? Foi justamente uma subida acentuada dos juros, né? Que aqui a gente entende como a Selic, o CDI, enfim, a taxa básica de juros do Brasil. A gente teve um juros que saiu ali de aproximadamente 2%, e em poucos meses, questão de ano, a gente atingiu um pico ali de quase 13,5% em meados de agosto de 2022. Obviamente, aqui essa elevação acentuada dos juros serviu para estancar o aumento desenfreado dos preços também, no caso aqui refletido pelo índice de inflação, o IPCA. Mas a gente percebe que, apesar desse aumento de juros pelo Banco Central ter tido certo efeito e sucesso na contenção da inflação, a gente percebe que o diferencial entre juros e inflação ficou muito discrepante. A gente teve um juros que subiu muito, continuou subindo, estabilizou num nível, numa faixa ali entre 13 a 14, 15%, que são patamares que a gente tem até hoje, enquanto a inflação diminuiu e estagnou aqui em cerca de 4, 4,5% no acumulado de 12 meses. Então a gente passou a ter um juros real muito grande aqui no Brasil. E guarda bem esse conceito de juros real, que a gente já vai falar sobre ele, e ele é importantíssimo para a gente entender um pouco mais sobre investimentos e como que funciona essa manipulação artificial da taxa de juros pelo Banco Central. Então, basicamente foi isso que aconteceu aqui no Brasil. E muitos economistas hoje, na minha opinião até com razão, entendem que esse nível de taxa de juros ele está extremamente elevado. Nenhuma economia de um país emergente como o nosso sustenta por tanto tempo, tantos anos, uma taxa de juros tão acima do normal, hoje ali próximo de 15%. Isso dificulta muito a expansão da economia, o crédito, o financiamento imobiliário, as empresas, os empreendedores de trazerem negócios, gerarem empregos e empresas que tenham um lucro acima da taxa de juros, que seria a taxa livre de risco, porque concorda comigo que não existe nenhum incentivo ao empreendedor criar uma empresa que dê um retorno para ele menor do que a própria taxa de juros brasileira ou tesouro direto, no qual ele não vai ter risco nenhum de falência, de ruína, de problemas com direito trabalhistas, nem nada do tipo. Então, quanto maior os juros, pior para a economia como um todo. E a gente consegue ver uma grande diferença também da atuação do Banco Central do Brasil para o Fed, que é o Banco Central americano. A gente percebe aqui, nesse gráfico, que a gente também teve um aumento acentuado na taxa de inflação, representada aqui pela linha azul, dos Estados Unidos. Então a gente teve ali um índice de inflação que saiu de cerca de 0,2% aqui no meio de 2020 até atingir um pico de quase 9% ali em julho de 2022. E da mesma forma o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, subiu de forma rápida e acentuada os juros americanos para um patamar de quase 5,5%. Com isso, eles também conseguiram frear a inflação. Mas perceba a diferença aqui, como a subida dos juros dos Estados Unidos foi de uma forma muito mais gradual e, de certa forma, muito mais saudável. Em nenhum momento, o juro americano passou a ter um nível, um patamar de discrepância muito grande em comparação com a inflação dos Estados Unidos. Então, isso faz com que a gente tenha uma taxa de juros real muito menor nos Estados Unidos e, consequentemente, uma economia muito mais aquecida também. E após essa análise de aumento dos preços e, consequentemente, aumento de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e um pouco do olhar de como foi a atuação dos bancos centrais, a gente entra num tema, em um dos pontos mais importantes do vídeo, que é o que eu tinha comentado anteriormente de juros real. A grande maioria das pessoas se baseia na Selic, no CDI, na taxa nominal de juros, a taxa que o próprio Banco Central divulga para o mercado. Mas isso é extremamente incompleto. O que realmente importa é a taxa de juros real. É para essa taxa que o Banco Central olha e toma as decisões baseadas na taxa de juros real, que nada mais é do que a Selic, o CDI, menos a inflação esperada, a inflação projetada para os próximos 12 meses. Então, se a gente pega um exemplo prático, só para ter uma ideia da taxa de juros real do Brasil hoje, por exemplo, a gente tem uma Selic ali em cerca de 14,75% e um IPCA de 4%.
Então, a taxa de juros real do Brasil é de aproximadamente ali cerca de 10%. É um juro real muito grande, muito elevado. A gente tem uma diferença entre a taxa Selic e a inflação muito absurda, principalmente quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo. Lá, a taxa de juros real não chega nem a 0,5%. Se a gente pega ali a taxa de juros que está em torno de 3,75 e o nível de inflação ali em torno de 3,3%, a gente não tem nem 0,5% praticamente de juros real. Então, é uma diferença muito grande. E mesmo com juros nominais menores, o país ele pode estar mais contracionista. Por quê? Pensa no seguinte, vamos supor que o Banco Central, como fez recentemente na última quarta-feira, abaixou os juros em 0,5%, por exemplo. Só que, se conforme o Banco Central abaixa a taxa de juros em 0,5% e a inflação projetada para os próximos 12 meses cai 1%, concorda que, na verdade, o juro real ele continuou subindo, ele subiu mais 0,5%. Então, esse corte de juros feito pelo Banco Central, ele não é uma política expansionista. Ele continua sendo uma política mais contracionista, porque ele continua aumentando essa diferença entre juros e inflação e, consequentemente, aumentando o juros real. Então, é essa taxa que a gente precisa olhar com atenção para se basear e fazer boas análises econômicas, decisões de investimentos e tudo mais. Porque no final vai ser essa taxa que a gente vai trazer os fluxos a valor presente, por exemplo, para definir se um investimento vale a pena ou não vale a pena. Então o mercado ele não reage ao número que a gente vê, ele reage sim ao número que sobra depois da inflação. E aqui entra um conceito muito importante e que é muito pouco difundido, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, quando a gente fala sobre economia, que é o conceito de iatrogenia, que é um conceito muito abordado e explicado por Nassim Taleb no seu livro O Antifrágil, que inclusive eu recomendo muito a leitura. Iatrogenia basicamente é um termo da medicina que significa quando a tentativa de curar causa mais dano do que a própria doença. Então, quando a gente aplica isso à economia, a gente entende que na economia isso acontece quando políticos tentam corrigir problemas e acabam criando problemas maiores ainda. E isso é especialmente relevante quando a gente fala de taxa de juros. Aqui entra o problema de intervenção excessiva. Então, quando o Banco Central ele manipula os juros de uma forma agressiva, ele está tentando tratar a economia. Então, pode até ser uma intervenção ingênua, né, com a melhor das vontades, porém, o que acaba gerando pode ser uma desaceleração excessiva, uma quebra de empresas, uma contração do crédito, uma desorganização da estrutura produtiva, ou seja, o remédio ele acaba sendo mais forte e mais danoso do que a própria doença. Né? E um exemplo real disso é o pós-Covid. Então, a resposta dos bancos centrais após a inflação causada pelo Covid, né? Então, no Brasil, por exemplo, como a gente mostrou, uma reação muito agressiva, a gente teve uma alta muito rápida e intensa de juros, uma forte contração monetária, consequentemente, a gente teve um controle maior da inflação no curto prazo, porém, hoje o Brasil opera com uma das maiores taxas de juros reais do mundo, próxima a 10%, o que prejudica muito o avanço e a continuidade da economia. Já nos Estados Unidos, como a gente viu, onde a gente teve uma abordagem muito mais gradual da taxa de juros, né? O Fed também subiu os juros, mas controlou a inflação e subiu de uma forma mais gradual. Em nenhum momento os juros ficaram muito acima da inflação. E o resultado disso é um juros real próximo de zero. Então algo em torno de 0 a 0,5%, trazendo uma suavidade muito maior para a economia. Então quando a gente faz uma comparação direta, a gente percebe essa diferença de abordagem. Né? Então o Brasil ele teve um combate muito mais forte, consequentemente um risco muito maior de iatrogenia. Já os Estados Unidos, com um ajuste mais gradual, a gente teve menos distorções na economia. Então, basicamente, o insight que fica aqui é que controlar a inflação é sim importante, mas a forma como isso é feito é ainda mais importante. E os austríacos, eles criticam exatamente isso, a ideia de que a economia ela pode ser tratada como um paciente em uma UTI, por exemplo. Porque muitas vezes, quando a gente tenta estabilizar demais, a gente acaba destruindo os próprios mecanismos naturais de mercado. Né? Então, a gente acaba subestimando sistemas, organizações, pessoas de se autocurarem, digamos assim. Então, tanto na economia como na medicina, a intervenção excessiva ela não cura, ela pode muitas vezes piorar o quadro. E é por isso que entender juros, especialmente os juros reais, não é só uma questão de técnica, né? Mas é entender até que ponto o remédio está ajudando ou está atrapalhando. E bom, entrando um pouco mais a fundo na política monetária, atuações de bancos centrais e tudo mais, a gente entende e vê que muita gente acha que a queda de juros significa necessariamente estímulo da economia, mas como eu comentei anteriormente, nem sempre, porque se os juros caem, mas a inflação cai ainda mais, a gente tem um juros real subindo.
Então o crédito continua ficando mais caro, os investimentos diminuem, a economia desacelera e o que parece estímulo acaba sendo contração. E o mercado, né, o mundo, ele funciona hoje muito a crédito. Isso também explica o dólar. Então aqui a gente começa a conectar tudo isso que a gente viu até agora no vídeo com algo que todo mundo acompanha e que nesse momento, mais do que nunca, está super em alta, que é o dólar. Na verdade está em queda, né? Está em alta como assuntos do momento. Mas o primeiro ponto que a gente tem que entender, recapitulando, é que os juros importam, mas depende muito de com quem você está comparando. Porque existe uma ideia muito comum no mercado de que o câmbio ele é muito afetado pelo diferencial de juros entre um país e outro. Igual a gente chegou a comparar ali a taxa de juros real do Brasil, que hoje é uma das maiores do mundo em cerca de 10%, com a taxa de juros real dos Estados Unidos, que não chega nem a 0,5%. Então esse diferencial de juros entre países, ele realmente importa, isso é verdade, mas depende do contexto que está inserido. Então um exemplo clássico é quando você compara países desenvolvidos. Quando você compara duas economias desenvolvidas, como por exemplo Estados Unidos e Alemanha, a gente tem instituições sólidas, um risco baixo e duas moedas fortes. Nesse caso, o diferencial de juros, ele realmente faz muita diferença. E a gente pode acompanhar isso na prática, historicamente. Então, ali por volta dos anos 2000, né, a gente pode ver que houve um descolamento importante entre a taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos e da Alemanha. Eles vinham muito próximo ali nos anos 90, até o início ali de 2010, 2011, 12, quando houve um descolamento da taxa de juros de longo prazo. Nessa época aqui, dos anos 90 até 2010, a gente tinha um euro muito forte se valorizando frente ao dólar, chegando a valer mais de 1,40, quase 1,50 frente ao dólar. Já quando houve esse deslocamento das taxas, o euro, que chegou a valer quase 1,4, perdeu força, voltando para próximo de 1. Então os juros alemães, eles caíram mais do que os americanos, que ficaram relativamente mais altos. Então aqui a gente chega a uma conclusão parcial de que entre países desenvolvidos, o dinheiro ele pode ir muitas das vezes para onde o retorno é melhor. Porém, essa análise muda completamente quando a gente compara com países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Então, quando você compara o dólar com países emergentes, como o Brasil, essa lógica muda, os juros continuam importando, mas não são o fator principal. O que pesa mais acaba sendo o risco macroeconômico, as contas externas, a confiança institucional e principalmente a estrutura da dívida. O ponto que as pessoas mais ignoram é que os países emergentes, como o Brasil, ele não se endivida na própria moeda. Ele não cria dívida externa, dívida global relevante em real, mas sim em dólar. Então acaba que o dólar ele deixa de ser apenas um ativo, um investimento, ele se torna uma obrigação. Então, em momentos de crise, quando há instabilidade política, crise externa, volatilidade, o investidor ele corre para o dólar não só por oportunidade, não só por investimento, mas principalmente ele corre para o dólar porque ele precisa pagar a dívida contraída em dólar. Então o dólar muitas vezes não sobe porque ele é melhor ou porque está rendendo mais, mas sim porque alguém precisa dele de fato para pagar a sua dívida. Então isso conecta muito bem tudo que a gente falou antes, porque hoje o mundo ele é baseado principalmente em crédito, não só em moeda. Então as empresas devem em dólar, os países devem em dólar, os bancos devem em dólar. E quando o cenário piora, em países emergentes como no Brasil, a gente tem uma saída de capital, uma busca por segurança e uma necessidade maior de honrar as dívidas contraídas em dólar. E o resultado disso, naturalmente, é uma alta do dólar. Então sim, os juros vão importar, mas vão depender dos mercados que a gente está comparando. Né? O que realmente move o câmbio acaba sendo o risco, o crédito e a confiança. E quando você junta tudo isso, inflação, juros reais, dinâmica de crédito, você começa a enxergar a economia de uma forma completamente diferente. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. A gente abordou aqui um dos principais conceitos da economia: inflação, juros nominal, juros real, crédito, câmbio e ainda também o conceito de heterogeneia aplicado na economia. Então, tudo isso sob a visão da Escola Austríaca de Economia, que acaba sendo muito diferente das visões mais tradicionais que a gente tem no mercado, keynesianas, ou até mesmo da Escola de Chicago, como a gente viu no vídeo anterior. E tudo isso faz uma grande diferença na hora que a gente vai fazer uma análise econômica e principalmente quando a gente vai determinar se o investimento é bom ou ruim. E espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, mandem aí nos comentários. Forte abraço e até a próxima. Valeu!